Oi, meus chuchus, sejam muito bem-vindos de volta ao Amadurecendo a Verde, o nosso cantinho pra gente conversar, trocar ideias e principalmente crescer junto. Eu sou o Fael e eu tô aqui super animado para mais um mergulho em um tema que eu tenho certeza absoluta que vai ressoar muito com a vida de todo mundo que tá ouvindo a gente: o cansaço. Não é aquele cansaço físico de um dia de trabalho pesado, mas um cansaço que parece morar na alma, na cabeça, sabe? No episódio de hoje, a gente vai se inspirar em um livro que me fez pensar muito, mas muito mesmo, chamado A Sociedade do Cansaço, do filósofo sul-coreano Byung-Chul Han. Ele fala de um jeito muito genial sobre como a gente vive exausto o tempo todo, mas não é só um cansaço do corpo, não. É um cansaço da mente, da alma, da nossa capacidade de simplesmente ser. E a gente vai propor um desafio que pode parecer muito radical nos dias de hoje, que é parar de transformar tudo que a gente ama em coisa para dar lucro. A gente vai falar sobre a importância de simplesmente, às vezes, só parar e contemplar, sem culpa, de abraçar a arte do não fazer nada. Será que a gente consegue desacelerar e encontrar esse espaço? Vamos descobrir juntos. Chuchus, vocês já pararam pra pensar em como hoje em dia parece que a gente não consegue mais relaxar de verdade? Tipo, a gente tá de folga, com a agenda livre, mas a cabeça continua ali, a mil, processando 1000 informações por segundo. Tá vendo uma série, mas tá pensando na lista de tarefas do dia seguinte, ou na resposta daquele e-mail importante. Tá com os amigos, dando risada, mas sentindo que devia estar fazendo outra coisa, que tá perdendo uma oportunidade muito grande ou que devia estar sendo mais produtivo. Essa é a grande questão que o Byung-Chul Han aborda no livro dele. A gente vive numa sociedade do desempenho, onde a palavra ordem é poder. A gente sente que tem que poder tudo, tem que ser sempre produtivo, sempre melhor, otimizar cada segundo da nossa vida, mesmo em tempo de lazer. Ele faz uma comparação muito interessante, que antigamente o que gerava cansaço era a disciplina e a obediência, as proibições. Era tipo, não pode fazer isso. Você tem que trabalhar na fábrica todos os dias, na mesma hora, cumprir regras, seguir ordens. Esse cansaço vinha de um comando externo, de uma repressão. Hoje, a gente se cobra sozinho. A gente não tem mais um chefe visível apontando o dedo o tempo todo, mas a gente internalizou a cobrança. A gente é o patrão e o empregado de nós mesmos. A gente vive numa pressão constante de ser melhor, ser mais rápido, ser mais eficiente, de ter que provar para nós mesmos e para o mundo o nosso valor. E isso, sinceramente, é exaustivo de um jeito bizarro e muito diferente. É um cansaço que não vem de um não, de uma limitação imposta, mas de um eu posso fazer mais, eu devo fazer isso. Eu quero ser o melhor em tudo que eu faço. E o Byung-Chul Han nos faz uma distinção crucial aqui. Ele diz que o sono é o descanso do corpo. A gente deita, dorme, o corpo se recupera, as células se regeneram, a energia física volta, mas e a mente? A mente não descansa só dormindo. A gente pode dormir 8 horas e acordar com a cabeça borbulhando de preocupações, ideias e tarefas. Para a mente descansar de verdade, a gente precisa do ócio, da contemplação, do fazer nada. É aquele momento em que a mente para de produzir, de resolver problemas, de planejar futuro, de responder às demandas externas e simplesmente está presente no agora, sem um objetivo. Mas como a gente se sente quando tenta isso? Não sei vocês, mas muitas vezes, quando eu paro para tentar só existir, eu me sinto um vagabundo. Eu sinto que eu estou perdendo meu tempo, que eu estou sendo improdutivo. Essa lógica capitalista que a gente está imerso fez a gente internalizar a ideia de que tempo é dinheiro, de que cada minuto tem que ser produtivo, tem que gerar algum valor, seja dinheiro, conhecimento, uma nova habilidade ou uma nova conexão. Se a gente não está fazendo algo útil ou rentável, a gente sente que está falhando, que está sendo negligente com o nosso próprio potencial. É como se o ócio fosse um pecado capital, um defeito de caráter, algo para se envergonhar. Essa nossa dificuldade de simplesmente existir
sem produzir, de contemplar sem objetivo pré-definido, de descansar a mente sem culpa, é um dos grandes sintomas dessa sociedade do cansaço que o Byung-Chul Han fala. A gente não consegue mais se entregar ao nada, ao silêncio interior. A gente está sempre buscando um estímulo externo, uma nova informação, uma nova meta para cumprir, uma nova rede social para rolar. E o resultado é uma exaustão mental profunda. O aumento nos casos de ansiedade, de síndrome de burnout, de depressão, parece que a gente está sempre correndo atrás do nosso próprio rabo, mas sem chegar em lugar nenhum que realmente nos complete, que nos traga paz e satisfação duradouras. É um ciclo vicioso de performance e exaustão. E a gente capitaliza tudo, né? Se a gente gosta de cozinhar, a gente pensa, será que dá para vender bolo e abrir uma confeitaria? Se a gente gosta de fotografia, já sei, acho que eu vou virar fotógrafo profissional e ganhar dinheiro com isso. E se a gente gosta de tocar um instrumento, de cantar, eu devia estar ensaiando para fazer um show, gravar umas músicas e monetizar com isso. É como se a nossa paixão, o nosso hobby, só tivesse valor se pudesse gerar lucro, se pudesse ser transformado em uma mercadoria. E quando a gente faz isso, quando a gente transforma o nosso hobby, o nosso amor genuíno, em mais uma fonte de pressão por desempenho e resultado, ele deixa de ser hobby e vira mais um trabalho, mais uma fonte de estresse, tirando todo o prazer que a gente sentia inicialmente. É aqui que a gente precisa de uma revolução interna, meus chuchus, uma mudança de mindset. A gente precisa parar de transformar as coisas que a gente ama em coisas que dão lucro. A gente precisa simplesmente, às vezes, só parar e contemplar. Tipo, assistir o pôr do sol sem precisar filmar para postar no Instagram, provar que a gente viu. Ler um livro sem precisar fazer uma resenha para engajar ou dizer que está em dia com a leitura. Brincar com o animal sem precisar pensar num vídeo viral para o TikTok. É sobre o prazer intrínseco, o valor em si da experiência. A gente precisa recuperar a essência do fazer por fazer, do prazer puro e simples, sem métricas, sem desempenho, sem um retorno financeiro ou de engajamento. O ócio, no sentido que o Byung-Chul Han e os outros pensadores, como o Domenico De Masi, defendem, sim, o De Masi, ele é um sociólogo italiano que fala muito sobre o ócio criativo, mostrando que o descanso ele também pode gerar ideias, insights, mas sem a pressão da produtividade imediata. Não é preguiça. Não é ficar à toa sem propósito. É um espaço vital para a mente se reconectar, para a criatividade fluir de forma espontânea, para a gente se sentir humano de novo, não uma máquina programada para produzir. Por que a gente não se questiona de verdade o porquê que a gente tem tanto medo de não fazer nada? O que a gente sente que perde quando a gente não está produzindo, não está desenvolvendo de alguma forma mensurável? Será que o nosso valor como pessoa está tão atrelado ao nosso valor de mercado, à nossa capacidade de produzir e entregar resultados, que a gente não consegue se permitir ser só a gente em paz, sem a necessidade de uma justificativa externa? Essa lógica de que tempo é dinheiro, que nos é martelada desde cedo, nos roubou a beleza da contemplação, da pura observação sem propósito. O Byung-Chul Han fala que a sociedade do desempenho nos tira a capacidade de contemplar o tédio. Para ele, o tédio não é ter que fazer nada, não ter nada para fazer. É um momento crucial de inatividade profunda, onde a gente se abre para novas ideias, para a escuta de nós mesmos, para a percepção do mundo ao nosso redor, mas a gente preenche cada segundo com informação, com ruído, com distrações, porque a gente não aguenta o vazio, o silêncio. A gente se sente desconfortável com a própria companhia, sem estímulos externos, na maioria das vezes. A gente precisa resgatar, gente, a beleza da pausa, do respiro, deixar a mente vagar, sair para andar sem fones de ouvido, só observando o que acontece ao redor, e eu digo isso muito por mim também. Ficar deitado olhando para o teto sem culpa, fazer uma refeição devagar, prestando atenção em cada sabor, em cada textura, sem pressa, sem celular na mão. São pequenininhas atitudes, mas que podem começar a desprogramar a nossa mente dessa necessidade doentia de estar sempre ativo e produtivo, sempre correndo para o próximo objetivo. E lembrem-se que o verdadeiro descanso para a mente não é a inatividade forçada como uma punição,
mas uma atividade que não exige desempenho, que não exige que a gente esteja sempre ligado no 220. É uma atividade que nutre a gente por dentro, que recarrega a nossa bateria emocional e mental por puro prazer e satisfação, sem o peso da capitalização ou da performance. É onde a gente encontra a nossa essência mais livre e criativa. Então, meus chuchus, depois de tanta reflexão, a gente não vai só falar, né? Vamos propor algumas coisas aqui pra gente tentar fazer e trazer o ócio de volta pra nossa vida. São pequenos rituais, assim, pequenas escolhas que a gente pode fazer para combater essa lógica da produtividade incessante. Que tal a gente tentar reservar alguns minutos do dia para simplesmente não fazer absolutamente nada? Parece simples, mas é um baita de um desafio. Tipo, sentar em um banco da praça, observar as pessoas andando, as árvores balançando, sem celular, sem livro, sem ter que pensar no que fazer em seguida, apenas existindo naquele momento. Ou passar um tempo com seus animais de estimação, só curtindo a presença deles, assim. Fazendo um carinho, sem pensar em tirar foto para postar, só pela conexão pura. Uma outra proposta é resgatar ou descobrir um hobby que você nunca vai monetizar, que não tem nada a ver com com a sua carreira, com engajamento em redes sociais, com performance ou com reconhecimento. Só por puro prazer e satisfação pessoal. Pode ser aprender a bordar, observar pássaro na janela, colecionar pedrinha bonita que você encontra na rua, montar quebra-cabeças complexos, cozinhar algo que você adora só pra você, sem a pressão de servir convidados ou de que vai ter que replicar a receita pra alguém. E falando em hobbies que a gente ama, eu queria compartilhar um pouquinho dos meus para inspirar vocês a acharem os de vocês e se permitirem esse tipo de prazer. Mas assim, eu ainda quero encontrar novos hobbies e coisas que eu consiga me conectar de uma forma muito mais genuína. Mas enfim, vamos lá. Bom, eu adoro ler HQ, gibi. Pra mim, é um mergulho, sabe, em histórias, assim, fantásticas. Os quadrinhos me fazem, assim, viajar para outros mundos, assim, me desconectar totalmente da realidade. É prazer puro, assim, sem ter que virar um crítico literário ou alguma coisa assim, sabe? É a alegria da imaginação livre. Outro hobby que eu adoro e me faz muita paz é desenhar. Eu gosto simplesmente de pegar um papel, um lápis, uma caneta e fazer umas coisas assim aleatórias que surgem na hora, sem pretensão de que aquilo um dia vai virar uma obra de arte ou de que eu vou ter que ser o desenhista. É uma forma da mente devagar, da criatividade fluir livremente, sem regras ou nenhum objetivo. E tenho a paixão de fazer música, de escrever ou cantar, sabe? Eu gosto de simplesmente ligar o karaokê em casa, na televisão, e ficar cantando por horas, assim, sem necessariamente me preocupar em gravar um vídeo, ou de ser o cantor, ou de estar sempre afinado. É a voz pela alegria de cantar. Uma das coisas que eu amo fazer, e todas as pessoas me conhecem, eu amo muito escrever música, criar letra, melodia, instrumental, sem necessariamente ter um sentido produtivo por trás, sem impressão de lançar um hit ou ganhar seguidores, é simplesmente a arte pela arte. A criação pelo puro prazer de criar, de ver algo nascer da sua imaginação, de se reconectar com você mesmo, principalmente porque quando você começa a escrever uma música, você começa a falar sobre você. Você precisa se reconectar com uma parte sua que muitas vezes estava adormecida ou sendo negligenciada pela lógica da nossa rotina capitalista. E é um momento em que você precisa parar, focar e prestar atenção em você. E tem também as coisas mais simples do dia a dia, que a gente nem percebe o potencial de ócio que elas têm. Às vezes, eu gosto simplesmente de andar e observar as pessoas andando no meu bairro, prestando atenção nos detalhes, sabe, da vida ao redor, no movimento, nas cores, sem pressa, sem pensar no próximo,
no próximo compromisso, assim. Eu gosto muito de fazer tudo andando. Eu gosto de ir pra academia andando, de voltar andando. Todas as oportunidades que eu tenho de fazer tudo andando, eu faço. Eu vou andando, eu vou falando sozinho. Então, muito provavelmente, se vocês me pegarem distraído na rua, eu vou estar falando sozinho. E é uma forma de eu estar conversando, é como se eu estivesse conversando com o meu próprio subconsciente. Uma das coisas que eu gosto também de fazer é sentar numa pracinha e ficar olhando os patos no lago por alguns minutos antes de ir para academia. Então são coisas simples que a gente faz, mas que melhoram demais o nosso dia, trazem uma leveza assim para a alma e permite que a mente respire um pouquinho de verdade, sabe? Se reorganize, sem a pressão de ter que fazer alguma coisa. A ideia é encontrar esses oásis de não produtividade na nossa vida, esses momentos de puro ócio e contemplação, sabe? E começar pequeno, sabe? E se no começo vier culpa, essa sensação de que você devia estar fazendo algo mais importante, a gente acolhe e lembra que a gente está se desprogramando de algo que nos adoece e nos aprisiona. É um processo de amadurecimento, de reeducação da nossa mente e do nosso espírito. Então, um passo de cada vez. E cada passo nessa direção é uma vitória. Então, meus chuchus, a gente chega ao fim de mais um episódio de Amadurecendo Verde. Esse foi um papo para a gente respirar, para a gente se permitir ser um pouco menos máquina e um pouco mais ser humano. Eu espero que as reflexões sobre a sociedade do cansaço e a importância do ócio tenham sido um bálsamo para a mente de vocês, que a gente possa começar a valorizar o não fazer nada tanto quanto a gente valoriza a produtividade e que a gente se sinta à vontade para buscar esse descanso mental que é tão fundamental. E lembrem-se também que o descanso da mente não é luxo. Não é algo que a gente ganha depois de muito trabalho, é uma necessidade vital. E descapitalizar o que a gente ama, retomar o prazer por puro e simples a fazer nas nossas paixões, é um ato de rebeldia contra o sistema que nos esgota assim demais e um ato profundo de amor próprio. Que a gente possa florescer, inclusive nas pausas e nos momentos de contemplação. Muitíssimo obrigado pela companhia, pela sintonia e por embarcar nessa jornada de reflexão e relaxamento comigo. Eu sou o Fael e a gente se encontra no próximo episódio de Amadurecendo Verde, para amadurecer a nossa mente e a nossa vida, um passinho de cada vez. Um beijo enorme e até lá. Tchau, tchau!